Boa tarde, jovens! Aos vivos em definitivo, iniciando nossa quarta-feira, não é isso? A galera da terceira série do ensino médio, lá de Guaribas, né? Lá de Guaribas, não é isso? Rosário online com a gente aqui também. E aí, galerinha, boa tarde, jovens. Quarta-feira, você já atualizado com o nosso horário. Temos duas aulinhas hoje, hein? Temos duas aulinhas hoje, tá certo? Né? A gente vai das 13 às 15 horas. Nossa disciplina, você já sabe, você me conhece. Matemática, jovens, nossa disciplina. E o Enem está chegando, hein? O Enem está chegando, tá? Vamos, né, ficar mais atentos aí, tá certo? Para que a gente possa acumular o máximo de conteúdo para fazer uma boa prova. Tá legal? Vamos lá, acompanha comigo para a nossa aula de hoje. Atenção, olha aí, ó. Transformações do gráfico a partir das alterações do parâmetro, né? Beleza? Transformações do gráfico a partir das alterações do parâmetro. Galerinha, olha só, jovens. 21/9/2022. Quarta-feira, né? O mês de setembro aí tá indo ligeiro, hein? Outubro chegando. Objeto do conhecimento. Transformações do gráfico a partir das alterações do parâmetro. A gente vai falar, gente, em gráficos. A gente vai falar em gráficos, mas gráficos de quem? Seno e cosseno, jovens. Nosso objetivo, relacionar as razões seno e cosseno de um ângulo entre ângulos retângulos, né, à medida desses ângulos, e reconhecer os principais elementos, né, através do gráfico. Período, amplitude, comprimento de onda, olha aí, ó, né, conteúdozinho de física aí, comprimento de onda, mas que está vinculado à ideia da função seno e função cosseno. Gabriel André, a partir da análise do gráfico, de fenômenos periódicos, como aqueles presentes em notas musicais. E, olha só, da teoria prática, resolver situações, problemas, né? Utilizando as razões e as funções trigonométricas. Né? Revisãozinha aí e as funções trigonométricas, tá? Show de bola. Em contextos diversos, como inclinação de rampas e na descrição e análise de fenômenos periódicos da física. Ok? O Gabriel André já está lá na universidade, né, Gabriel André? Acompanhando a aula do canal Educação e esperando a aula, né, lá da universidade começar, não é isso, jovem? Beleza, beleza, beleza. E por aqui a gente começa a nossa aula. Vamos lá, galerinha. Acompanha comigo, ó. Né, da teoria prática, resolução de questões durante a aula, né? Função seno ou cosseno? Como é que funciona isso, jovens? Olha só, a gente tem uma certa estrutura para o seno ou até mesmo para o cosseno. Né? A estrutura de uma função seno, ela pode ser dessa maneira, ó. Melhor dizendo, ela é dessa maneira. Uma revisãozinha rápida aí sobre seno, tá certo? E da função seno. A mais B vezes o seno de CX mais D. Isso aqui, galerinha, é o nosso ângulo, CX mais D, ó. Isso aqui é o nosso ângulo, interfere no ângulo, tá certo? E o A mais B, né? Interfere no seno. O A mais B interfere aonde? No seno. Ok? O B está multiplicando e o A está somando. Não é isso? Olha só, galerinha. O que é que o A faz? O A é o elevador, gente. O A é o elevador. Ele desloca a função seno. Ele faz a função seno ou subir ou descer. O A tem a função de elevador. O meu B, jovens, ó, o A ele sobe ou ele desce, né? O meu B, jovens, ele estica, né? Beleza?
tem a função aí chiclete, né? Ele estica, ele trabalha com a amplitude, né? Isso. Olha aí, ó. Do meio da minha função seno ou da minha função cosseno, né? Olha aí, ó, a amplitude da minha função seno ou função cosseno. Exatamente, a translação do gráfico, né? Gabriel, D? Ah, entendi, né? Ok. Olha só. E a imagem da minha função, né? A imagem da minha função, galerinha. Quando B é maior do que zero e quando B é menor do que zero. Como é que fica a imagem da minha função? Olha aí, ó. A minha função ela vai estar no intervalo de A menos B até A mais B. Quando B é positivo. Né? E quando B é negativo, como é que está a imagem da minha função? A imagem da minha função está entre A mais B e A menos B. Professor, tem quase o alfabeto completo aí, não tem um número. Calma, que a gente está falando da função seno. Vamos aqui comigo, ó. Que também pode ser aplicado, isso também pode ser aplicado para a função cosseno, tá certo? Olha só, o meu período, né, é o intervalo em que minha função começa a se repetir. O intervalo em que minha função começa a se repetir é 2π dividido pelo módulo de C, ó. A função do C, né, ó, é determinar o período, o tempo em que minha função começa a se repetir. Tá? Olha só, olha aqui um exemplo da função seno. Olha aí a função seno. Olha aí a minha função seno. Ela começa no zero, né? Deixa eu marcar aqui para você. Ela começa no zero. Ela vai subindo, né? Atinge o seu ponto máximo em π sobre 2 e os múltiplos de π sobre 2. Aí ela começa a decrescer, né? Começa a decrescer. Correto? Atinge o seu valor mínimo onde? Em 3π sobre 2. Valor mínimo. Né? 3π sobre 2 e volta a crescer de novo. Ela fica oscilando, né? Ela fica oscilando, não é isso? Função senoide. Campinas do Piauí. E agora, Campinas do Piauí, como é que tá o áudio? Melhorou? Confirma para mim aí. Guaribas, Pimenteiras. Olha aí, como é que tá o áudio agora? Melhorou, jovens? Show de bola. E além disso, a gente tem a função cosseno, né? A função cosseno, gente. A função cosseno também, né, trabalha em forma de onda. Mas olha como é que é a onda da função cosseno. Olha aí, ó. Beleza? Olha aí. Olha como é que é a onda da função cosseno, né? Comparada com a da função seno. Ok? Beleza? Isso aí, gente, é o gráfico da função seno e da função cosseno. Show de bola? E Gabriel André também não é CD, não, ali no cosseno. A mais B vezes o cosseno de CX mais D. Botou um M ali. Aqui, gente, ó, quando B é positivo, né? E aqui também quando B é positivo. Olha aí, jovens, olha só. Olha aí, jovens. Viu no livro, né? As fórmulas. Ah, sim, beleza. Depende da leitura do livro, tá, Gabriel André? Tem livros que trabalham, né? A mesma estrutura. Beleza? Tem livros que trabalham a mesma estrutura, né? Para o seno e para o cosseno.
Show de bola. Olha aí, ó. Função seno, né? A estruturazinha. A mais B, seno de CX mais D. Tem essa estruturazinha aí, a nossa função seno, né? Para o B negativo, né? Para o B negativo, correto? Para o B negativo, tudo bem? Olha aí, B menor do que 2, B igual a menos 2, A igual a 1, né? Ó, C também igual a 1. Olha aí o que que faz a minha função, ó. 1 menos 2 seno de x, né? Beleza? Olha aí o que que faz a minha função. A minha função, ela já fica, né? A imagem dela já fica no intervalo o quê? A, o A é quanto? O A é 1. Menos B, não é isso, né? O intervalo dela fica entre A menos B, ou seja, 1 menos menos 2, vai até 3. E A mais B, 1 menos 2, vai até menos 1, ó. A imagem da minha função está em todo este intervalo que eu estou marcando aqui para você. Olha aí, gente. Beleza? Em todo este intervalo aí, ó. Tá legal? Beleza. Calma que a gente vai treinar, gente. Calma que a gente vai treinar. Funções trigonométricas, né? Aqui a nossa estrutura. Olha aí, ó. Beleza? Olha aí, ó. A mais B, seno de CX mais D. Ou então pode ser essa estrutura aqui, Gabriel André, que eu estava comentando com você, a do cosseno, né? A mais B vezes o cosseno de CX mais D, tá? É uma recapitulação, gente, do que você estudou sobre funções trigonométricas na segunda série, tá? Você precisa disso para a sua prova do Enem. Galera de Campinas, Guaribas, Pimenteiras, né? Ribeiro Galiota. Ok? Olha só, vamos por partes. A, B, C e D são constantes que modificam a senoide ou cossenoide, né? Se B ou C não aparecem, valem 1. Se A ou D não aparecem, valem 0. Ok? Se o B ou o C não aparecer, é porque eles valem 1. Se o A ou D não aparecer, é porque eles valem 0, tá certo? Acompanha comigo, tá aqui, ó. Coloca a estrutura original embaixo dessa função aqui. F de x, estou falando da função cossenoide aqui, né? A mais B cosseno de CX mais D. Sabemos que se o A ou D não aparecerem, é porque eles são 0. O A apareceu. O A apareceu. Vou colocar aqui nesse cantinho. O A é 2. Sabemos que o B ou C, se não aparecerem, é porque é 1. O B não apareceu, então é porque o B é 1. O C, né, também não apareceu, é porque o C é 1. E o D de dedicado não apareceu, é porque o D é 0. É porque o D é 0. Pronto. Identificamos todos os termos aí da nossa função. Todos os termos da nossa função. Feito isso, olha só, nossa função cosseno de x, né? Ela assume valores máximos e mínimos. Ela assume valores máximos e mínimos, né? Ela assume um valor máximo e assume um valor mínimo, que vai alterar a minha função. Qual é o valor máximo do cosseno? 1. Qual é o valor mínimo do cosseno? Menos 1, né? Olha aí, ó, o cosseno ele pode ser o valor máximo, que é 1, e o valor mínimo, que é menos 1. Beleza? Aí, jovens, acompanha comigo.
o meu domínio, né? O meu domínio são os valores para que x pode assumir. Os valores que x pode assumir nessa estrutura, tá? São todos os valores reais, tá? São todos os valores reais. Lembrando que o meu D é 0 aqui nessa estrutura, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Meu D é 0. Ok. A minha imagem, jovens, né? Calma, Gabriel André. A minha imagem, jovens, está dependendo do valor que o cosseno pode assumir, né? O cosseno pode ser 1 somado com 2 aqui, ó, vai ser 3, né? O valor máximo da minha imagem. Ou o cosseno pode ser menos 1 somado com 2 vai dar 1. Então, a minha imagem ela está entre 1 e 3, né? A minha imagem está entre 1 e 3. Beleza? 1 e 3, né? Ó. Valor máximo, quando o cosseno for máximo, 1. 2 mais 1, 3. Valor mínimo, quando o cosseno for mínimo, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, o meu cosseno, né, ele está nesse intervalo de 3 a 1, né, de 1 a 3, quer dizer, desculpa. Essa é a minha imagem, ó. A minha imagem está variando de 1 a 3. Beleza, a minha imagem está variando de 1 a 3. Olha aí, ó. Domínio, os reais, imagem, né? Vai de 1 a 3. E o período, galerinha? O período é 2π sobre o módulo de C, né? O módulo de C é o valor positivo de C. Na minha situação aqui, o C é 1, né? Quando o C não aparece, lembra que o C está multiplicando o x. Quando o C não aparece é porque ele vale 1. Então, o meu período aqui é 2π sobre 1. Então, o meu período é 2π. O meu período aí é 2π. Beleza. Olha essa outra aqui, ó. Olha aí, ó. Olha essa outra aqui. Vixe, rapaz, deixei uma resposta aqui aparecer involuntariamente. Função seno de 2x, né? Seno do arco duplo. Lembra da estrutura? Vamos escrever a estrutura. É A mais B seno de CX mais D. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Seno de CX mais D. Olha aí, jovens. Aí você já consegue identificar aí os seus termos, né? Você já consegue identificar aí os seus termos. Quando o A não aparece e o D também não aparece, é porque eles são 0, né? O A não apareceu, então é porque ele é 0. O D também não apareceu, é porque ele é 0. O B e o C, quando não aparece, é porque é 1. O B está multiplicando o seno, não apareceu nada aí, né? Então é porque ele é 1, correto? É porque ele é 1. E o C, jovens, está multiplicando o nosso ângulo, né? O x, né? O C aí é 2. Olha aí, ó. O C é 2, né? Aí o valor máximo, né, gente, está dependendo do valor que o seno assume. Qual o valor máximo que o seno assume? Independente de qual seja o ângulo. O seno assume um valor máximo de 1. E um valor mínimo de menos 1. Olha aí. Por isso que a minha imagem está entre menos 1 e 1. O valor máximo que ele atinge é 1. E o valor mínimo que ele atinge é menos 1. Vamos lá. Para identificar a imagem, né? A imagem vai de menos 1 a 1. E o período 2π sobre o módulo de C. Né? O meu C é quem está multiplicando o x. O meu C é 2. O meu C é 2. Não, Gabriel André. O A é 0 e o B é 1, Gabriel André. O A é 0 e o B é 1, Gabriel André. 2π sobre o módulo de C. 2π sobre 2. Que é igual a π. Olha aí, o período é π. Beleza? O período é π.
Deixa eu pedir um auxílio aqui da produção. Ei, produção, me dá 3 minutinhos aí para a galera analisar direitinho aí a estrutura da nossa função. Me dá 3 minutos. Opa, agora sim, olha aí, voltamos, beleza. E aí, galerinha, vocês entenderam até aí? A gente vai colocar isso em prática já já, tem mais alguns exemplos para a gente identificar, tá bom? Olha aqui, ó, olha essa estrutura aqui, ó. H de x, né, olha para cá, tá? Olha para essa estrutura aqui, né? H de x igual a 5 menos 3, né? Vezes o seno de 3x menos π. Olha aí. Tá? Como é que vai funcionar isso? Você identifica os seus termos, você compara com aquela estrutura que a gente acabou de mostrar para você, né? H de x igual a A mais B vezes o seno, né? De Cx mais D. Olha aí, ó, Cx mais D. Tá certo? O seu A é quanto? O seu A é 5, né? Seu A é 5, aquele termo independente, né? O seu B é quanto? O seu B é quem está multiplicando o seno. Quem está multiplicando o seno é menos 3, né? E o seu C? O seu C é quem está multiplicando o x. O seu C é quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x é 3. E o D é aquilo que está interferindo no ângulo, né?
tá ali deslocando o ângulo, tá aumentando, né, o eixo X, né, fazendo um deslocamento no eixo X. Né? Quem está fazendo isso é o menos π. Seu D é menos π. Seu domínio continua sendo os reais, tá certo? Aí vamos lá, cuidado. O sinal negativo do menos 3 inverte o máximo e o mínimo. O B não é menos 3? Ele altera, né, a ideia do máximo e do mínimo. Né? Tem um negativo aqui, né? Ó. Esse negativo aqui, jovens, ele inverte, né? Ele altera aí o máximo e o mínimo, tá certo? Negativo, né? O que é que vai acontecer com o valor mínimo? O seu valor mínimo, você não vai mais substituir o seno por menos 1. Para encontrar o valor mínimo, não. Você vai substituir o seno por menos 1 para encontrar o valor máximo. Por causa do B que está negativo. O valor de B não é menos 3. Por causa disso, você substitui o seno pelo valor mínimo para encontrar o valor máximo. Qual o valor mínimo de seno? Menos 1. Olha aqui, ó. Substituir por menos 1 para encontrar o valor máximo da minha função. Quando eu substituo por menos 1, né, fica 5 somado com menos 3 vezes menos 1. Isso dá 8. Né? Você resolve primeiro a multiplicação para depois a soma, né, ou a subtração. Aí você substitui o seno pelo valor máximo, né, que é 1, para encontrar o valor mínimo. Para encontrar o valor mínimo, aqui, ó. Substituir o seno por 1 é o valor máximo que o seno sozinho assume, só que o B está negativo. O B muda toda a história, né? O fato dele estar negativo muda toda a história. Né? Você substitui o seno pelo valor máximo que ele assume para que você possa encontrar o valor mínimo. O valor mínimo para o seno, né, é 2. Olha aí, é 2. Então, a minha imagem, a minha função, ela está entre 2 e 8. Josélia Alves, boa tarde. Tudo bem, Josélia? A galera lá de Uruçuí, a galera lá de Ribeiro Galiota, né? E Guaribas e Campinas, né? Guaribas e Campinas. Show de bola. Beleza, beleza, beleza. Galerinha, e o período? Como é que fica o período, Gabriel André? Olha só, jovens, né? Para essa situação aqui, o que vai acontecer com o meu período? Não é valor máximo, né? Valor mínimo, né? 5 menos 3 vezes 1, né? Dá 2. Valor máximo, 5 menos 3 vezes menos 1, dá 8, né? A minha imagem vai de 2 a 8. Até aí tudo bem. Olha só o período, jovens. O período continua dependendo do meu C, né? Continua dependendo do meu C, correto? O meu C é quem está multiplicando o X. Quem está multiplicando o X é 3. O meu C é 3, né? Então, o período é 2π sobre o módulo de C. Boa tarde, Marília, vulgo Pantera. Olha aí, 2π sobre 3. O meu período é 2π sobre 3. Essa função, ela fica, né? Ela faz uma ondulação num período muito pequeno. 2π sobre 3, ó. 2π, jovens, é 360. 360 dividido por 3 é 120. Ou seja, a cada 120 graus, a função começa a se repetir. Né? A cada 120 graus, a função começa a se repetir. Tudo bem até aí? Diz aí para mim. Vocês entenderam o nosso raciocínio? Galera online com a gente aí acompanhando.
que vocês me dizem? Beleza, Pantera, tudo bem? Gabriel André, Josélia Alves, nossos polos, Campinas, Guaribas, Ribeiro Galiota, Uruçuí. Beleza, vamos em frente, vamos em frente. Mais exemplos, jovens. Olha aí, variações nas funções seno, né? O que interfere no eixo Y na imagem? É o A e o B. E o que interfere no eixo X, né? O que interfere no eixo X, no eixo horizontal? Modifica o período, né? O intervalo de repetição do meu gráfico, né? É o C e o D. E a Marília ali só na melancia, hein? É a Maiara. Falei errado, rapaz. É a Maiara. Maiara ali só na melancia, hein, Maiara? Rapaz, vou te contar. Chama na inveja. Vou te contar, Maiara. Quer dizer, gente, olha só, que o que interfere no ângulo, o C e o D, interfere no eixo X. E o que interfere no seno, né? Soma, multiplica o seno, interfere no eixo Y, é o A e o B, né? O A e o B interferem no eixo Y na imagem, correto? O C e o D interferem no período, né? No eixo X, tá certo? No intervalo ali de repetição do meu gráfico, né? Bacana? Tudo bem até aí? Temos algumas situações aqui para a gente analisar. Quero a participação de vocês comigo nisso. Olha só. Tá aqui. Função cosseno de x, né? Função cosseno de x, tá aí, ó. O nosso ciclo trigonométrico, né? Beleza. O período, né? O período é 2π sobre o módulo de c, né? O c é 1. Primeiro vamos identificar os termos, né? Primeiro vamos identificar os nossos termos aqui. O A é quanto? O A é 0. O B é quanto? O B é quem está multiplicando o cosseno, é 1. O C é quem está multiplicando o ângulo, é 1 também. E o D, jovens, é quem está somando ou subtraindo o ângulo, é 0. Não tem ninguém nem somando nem subtraindo x. Tudo bem. Então, o período da minha função, com que frequência, né? Com que intervalo, né? Isso, a função vai começar a se repetir. (2π) período 2π sobre o módulo de C. C vale 1. 2π sobre 1 dá 2π. Dá 2π. A imagem, né? A imagem da minha função. A imagem da minha função está dependendo simplesmente só dela mesmo, né? Qual é o valor mínimo que o cosseno assume? O valor mínimo que o cosseno assume é menos 1. E qual é o valor máximo que o cosseno assume? O valor máximo que o cosseno assume é 1. Beleza? Olha aí, jovens. Tranquilo?
Olha aí como é que fica a minha função. Quanto é o cosseno de zero? Né? Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero, galerinha, é exatamente 1. Então, ele já começa assumindo o valor máximo. Aí eu vou lá para π sobre 2, né? Quanto é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 dá exatamente na origem, dá 0. Por isso que meu gráfico, ó, começa a descer, ó. π sobre 2, 0. Né? π sobre 2, 0. Aí vamos lá, cosseno de π é o menor valor que o cosseno assume. É menos 1. Por isso que meu gráfico continua decaindo, né? Olha só, e atinge o seu valor mínimo, menos 1. Menos 1. Depois ele vem para cá, ó, para o cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 volta para o zero. Volta para o zero, né? Ó, então a função agora começa a crescer. A função agora começa a crescer, 3π sobre 2, tá? E atinge, né, quando chega em 360, ou 2π, atinge o seu valor máximo. O cosseno de 2π é igual ao cosseno de zero, que é 1. O cosseno de 2π é igual ao cosseno de zero, que é 1. Olha aí, jovens. Beleza, beleza, beleza? Tudo bem até aí? Aí está o nosso gráfico do cosseno de x. Qualquer coisa que eu multiplique o cosseno, ele vai dar uma esticada nesse gráfico. Se eu adicionar ou subtrair do cosseno, ele vai deslocar o gráfico. Fazer o gráfico subir um pouco mais ou descer um pouco mais. Se eu multiplicar ou dividir, eu estico ou eu comprimo o gráfico. Tá certo? E o meu período aí, né? Beleza? O meu período aí é de 2π, né? O meu período é de 2π. É o intervalo em que o gráfico começa a se repetir. Ele faz uma volta de 0 a 2π, aí daí em diante ele começa a se repetir, né? De 2π a 4π, o gráfico vai ser esse de novo. Chegou em 2π, ó, aí ele vai reiniciar o gráfico, né? Começa de novo o gráfico, ó, começou. Aí lá 3π, né? Tá lá embaixo, não é isso? Aí ele sobe de novo. Aí atinge aqui 4π, né? Aí reinicia em forma de onda, né? Em forma de onda. Beleza? Aí está a nossa função cosseno. E a função seno, né? E a função seno, jovens? Detalhe, a função cosseno é par, né? O que é o fato da função cosseno ser par? É porque se você pegar um valor negativo, né, para o ângulo, por exemplo, o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. Função par, jovens, é porque o cosseno da volta negativa é igual ao cosseno da volta positiva. Né? Se você der meia volta para trás, beleza? É a mesma coisa que dar uma volta para frente. Ok? Essa é a função par, função cosseno. E a função seno, galerinha? Será que vocês conseguem fazer o gráfico dela? Da função seno, fazer análise, né? A gente tem a tabelinha aqui com os valores já, ó, da função seno. E aí, será que vocês conseguem fazer esta análise aí? Produção, me dá mais 3 minutos aí para a galera
analisar aí a função seno. Conseguiu? E aí, Gabriel André? E aí, Maiara? Maiara só na melancia para te contar. Josélia Alves. Os meus polos lá de Campinas. Galerinha, ó. Tenha por base a tabelinha que apareceu aqui, né? Eu tô te dando o seno de 0, o seno de π sobre 2, o seno de π, o seno de 3π sobre 2 e o seno de 2π. Na tabelinha aqui dá certinho, jovem, ó. Então, na hora de montar o gráfico, vou fazer um esboço aqui rapidão. Temos aqui eixo Y, né, da nossa imagem, eixo X. Né, na hora de fazer o gráfico, jovens, ó. Você vem aqui. Ó, o seno, né? Gráfico do seno. Gráfico do seno. Você já identifica aqui o A, o B, o C e o D, naquela estrutura, né? O A é 0, o B é quem está multiplicando o seno, é 1. O C é quem está multiplicando o ângulo X, quando não aparece também é 1. E o D é o que está modificando o ângulo X, deslocando ele, né? Somando ou subtraindo é 0. Muito bem. Então, jovens, o seno de 0, né? O seno de 0 vale 0. Começa aqui.
Aí você vem aqui para o π sobre 2, né? Primeiro ângulo, π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, o gráfico, né? O gráfico. Vamos marcar aqui. Nosso pontinho. Ele já vem assim, né? Ó. Atinge aqui o valor máximo. Aí começa a descer, né? Ó. Começa a descer, correto? Organizar aqui. Pronto. Vem lá no π sobre 2. Quer dizer, no π, né? Depois, 3π sobre 2. E depois, 2π. Então, o nosso gráfico, ele vem... lembrando que o seno de 3π, né? Não é o seno de 3π sobre 2, tá? Aqui 3π sobre 2, vacilei aqui. Beleza, Gabriel André? Gabriel André acompanhando nossa aula lá da universidade, né? Aí, aqui, ó, o seno de π é 0. Tô apontando a setinha agora, ó, o seno de π é 0, lá no quadrinho. O próximo, seno de 3π sobre 2, né? É menos 1. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Ele vai continuar aqui, né? Ó, vem, desce. Aí ele atinge o valor mínimo e sobe, olha aí, ó. Esse aí é o nosso gráfico de quem? Do seno. Esse aí é o nosso gráfico do seno, jovens. Beleza? Aí o que acontece com o A, caso tivesse o A? Beleza? Né? Caso tivesse o A, o que ia acontecer com o A? O A, ele ia fazer esse gráfico deslocar. Ou subir ele, ou descer ele, né? Do jeito que o gráfico está aqui, o A, ele faz isso. Ou sobe o gráfico, ou desce o gráfico. Já o B, galerinha, o que o B faz com o gráfico? O B, ele dá uma esticada. Ele dá uma esticada ou ele dá uma comprimida no gráfico. Ele comprime o gráfico, né? Ele comprime o gráfico ou ele estica. Beleza? Ele estica. Enquanto o A desloca, o B ou ele comprime, né, isso, ou ele estica o gráfico. Certo? Olha aí a imagem, ó. Olha aí o nosso gráfico. Olha aí o nosso gráfico da função seno. A imagem, né? A imagem é essa parte vermelhinha. Quando você projeta o gráfico sobre o eixo Y, o gráfico ele fica transitando, né, ó, entre 1 e menos 1. Esta aqui é a minha imagem. Essa daqui é a minha imagem. Beleza? Certinho? Tranquilo? Vocês entenderam o nosso raciocínio?
fizemos a construção aí do gráfico rapidão, né? Utilizamos alguns detalhes sobre função seno, ou simplesmente só o seno ou cosseno que você estudou ano passado, tá? E eu queria saber se vocês aí entenderam o nosso raciocínio. Que tem mais exemplos para a gente fazer hoje. Olha só. Exercícios de vestibular, jovens. Acompanhe comigo, né? A galera que vai fazer o Enem. Olha aqui, ó. A razão entre o maior e o menor número inteiro que pertence ao conjunto imagem. Conjunto imagem. Acompanha comigo, jovens, da função, né? Ó. Conjunto imagem da função. Eu vou ter que descobrir o maior, né, valor da imagem e o menor. E fazer a razão entre esses dois. Qual o maior valor que a imagem assume, qual o menor valor que a imagem assume, e vamos fazer a razão entre esses dois valores. O que acontece aqui? Qual é a minha função? A minha função é a função cosseno. Beleza. É a função cosseno. Qual é o maior valor e o menor valor que o cosseno assume? O cosseno, Jorge, vamos escrever aqui, ó. Menos 4 mais 2 vezes. Aí, olha só. O cosseno, qual é o maior valor que o cosseno assume? 1. O maior valor é 1. Então, aqui vai ficar menos 4 mais 2 vezes 1. Ou seja, menos 4 mais 2. Isso dá quanto? Isso dá menos 2. Beleza? Isso dá menos 2. Olha o outro aqui, galerinha. Menos 4 mais 2 vezes, atenção, menos 1, jovens. Dá quanto isso? Menos 4 mais 2 vezes menos 1. Né? 2 vezes menos 1 é menos 2, né? É o menor valor que o cosseno assume, né? Então, menos 4 menos 2, né? Isso dá quanto? Menos 6. Olha aí. Então, jovens, vamos lá. Ele quer a razão entre o maior valor é menos 2, e o menor valor é menos 6. Né? Eu vou ter que fazer o quê? Menos 2 dividido por menos 6. Menos com menos dá mais, né? Então, isso fica 2 sobre 6. Divide tudo por 2, isso dá 1/3. Resposta, letra B. Resposta, letra B. Olha aí. Letra B. Galerinha, vocês entenderam o nosso raciocínio? Diz aí para mim, a galera aí acompanhando a nossa aula. Vocês entenderam o nosso raciocínio? Josélia Alves. Beleza, Josélia.
Bora para a próxima? Será que dá tempo de fazer mais um? Acho que não. Quero saber só. Cadê a Pantera, vulgo Maiara? Entendeu o nosso raciocínio, Pantera? De boa na Lagoa. É porque a gente está estourando, gente, o nosso tempo limite de aula, né? Estamos pertinho aí. Nossa aula está acabando, tá? Lembra que a gente tem 2 aulas hoje. Estamos próximos do Enem, menos de 2 meses aí para o Enem, né? Isso, temos só mais um mês de outubro. Depois, novembro já é o Enem, né? E terminando o Enem também começa a Copa do Mundo, né? Beleza? Aí, galerinha, ó, a gente tá finalizando a nossa primeira aula. São 2 hoje, tá? Não foge, fica aí comigo, pelo amor de Deus. Eu quero a participação de vocês. Galera de Campinas, Ribeiro Galeota, Uruçuí, tá? Eu volto já já para a nossa segunda aula, tá certo? Show de bola? Valeu! Fui!